quais são os sintomas do transtorno de personalidade esquizotípica? Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra. Os principais sintomas que definem e caracterizam o transtorno de personalidade esquizotípica acabam, de certa maneira, sendo um pouco parecidos com outros transtornos de personalidade, como, por exemplo, o paranoide, o esquizoide. A principal característica do transtorno de personalidade esquizotípica é um déficit social e de interação interpessoal. O tipo de pessoa que não consegue se envolver intimamente com outras pessoas, não se sentem confortáveis em rodas de bate-papo, não conseguem se ater às convenções sociais, são tidas na maioria das vezes como pessoas excêntricas, ou seja, fora do padrão da sociedade em que ele vive, em que ele está inserido. Muitas das vezes eles são considerados pessoas desleixadas por usarem, por exemplo, roupas muito maiores do que os seus números, roupas manchadas, às vezes até sujas mesmo. Eles pouco se importam para esse tipo de autocuidado. Eles também têm um padrão de ansiedade muito intenso, muito aflorado. Por exemplo, eles chegam em um evento social, seja um jantar, uma festa, e normalmente eles já chegam com um padrão de ansiedade muito grande instalado e que não melhora ao longo do tempo. Pelo contrário, vai só piorando, vai causando mais angústia e desconforto. Então, por isso, muitas das vezes, eles evitam as interações sociais. São pessoas mais reservadas, tidas como esquisitas mesmo. Podem ser muitas das vezes supersticiosos e ligados a fenômenos paranormais que não são teoricamente aceitos pela microsociedade em que vive. Tem também pensamentos mágicos, como, por exemplo, eles acham que podem interferir direta ou indiretamente na vida dos outros. Por exemplo, quando a vizinha ao lado foi lá e colocou o lixo para fora de casa, ela pode achar que teve a ação dela por ter pensado nisso uma hora antes. Ou diretamente através de rituais, como, por exemplo, vou tocar 3 vezes na maçaneta da porta da casa para evitar que meu filho sofra um acidente de carro. Então, eles têm esse tipo de pensamento mágico. Eles são também frequentemente muito desconfiados, podendo chegar a ser paranoicos, muito parecidos com o transtorno de personalidade paranoide e o esquizoide. Então, eles acabam tendo muitas características em comum, daí a importância de um profissional muito bem qualificado para conseguir diferenciar um transtorno de personalidade de outro. Embora nada impeça que um mesmo paciente tenha 2 transtornos de personalidade, ou tenha um transtorno de personalidade associado a um quadro depressivo, a um quadro ansioso, mas também esse mesmo profissional tem que ser capaz de descartar outros transtornos. Por exemplo, definir se ele tem um transtorno de personalidade ou se é um transtorno bipolar, se é uma depressão com sintoma psicótico, se é um toque. Então, temos outros diagnósticos diferenciais que precisam ser descartados e definir muito bem o diagnóstico para definir assim um tratamento e ter uma qualidade de vida melhor, que é tudo isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Vamos divulgar conhecimento para que a gente viva num mundo melhor.